Uma espécie de apocalipse acabou com tudo no planeta, e um dos maiores mistérios é o que causou essa destruição. Após alguns anos, as pessoas começaram a conviver com monstros, e para piorar ainda mais a situação, existia áreas do nosso planeta onde ninguém ousava pisar. Isso porque foram lá que utilizaram bombas extremamente poderosas. O nosso protagonista ele era um detetive, e ele queria descobrir alguns mistérios que rondavam esse mundo. Porém, ele perdeu a memória e sentia que ele sabia de algo muito importante, e agora ele vai tentar fazer de tudo para recuperar as suas lembranças. Eu vi que vocês gostaram daquela história dos Boomians, então eu procurei bastante uma história que fosse bem diferente para vocês gostarem. Eu garanto de verdade que essa daqui não é uma história genérica, então já senta o dedo no like e comente, mão a boladão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa com um garoto perdido no deserto, quase morrendo de sede. E então ele avista de longe uma torre de água gigantesca. Aquilo era bom demais para ser verdade. Mas antes que pudesse chegar até lá, ele cai no chão bem fraco. Parecia que aquele seria o seu fim. A areia começa a engoli-lo por completo. Mas um milagre aparece e alguém estava ali para salvá-lo. E acaba tirando ele de dentro daquelas dunas de areia. Essa pessoa tinha uma luva robótica. Mas isso não importava, pois agora ele estava a salvo. A cena muda para floricultura. Uma garota loira estava cuidando das suas flores. E embora fosse extremamente raro conseguir água no deserto, ela ainda estava cuidando das suas plantas. Ela continuou a proteger esse lugar sozinha depois da morte dos seus pais. Nesse instante, alguém aparece pedindo para ela não gastar água com plantinhas inúteis. Ela fica brava, dizendo que não era para ele falar mal das suas flores. E nós vemos que era aquele cara que havia resgatado o menino. Ele queria que ela desse um pouco de água ao garoto, e avisa que encontrou ele jogado no deserto, quase sem vida. Este é o nosso protagonista, o Sung, e ele já vai tirando a sua touca e sacudindo ali a areia. Vocês vão ver como que esse protagonista aqui é apelão. E é um pouco mal também às vezes, eu admito. Ela fica brava dizendo que ele mora nos fundos da casa dela e nem pagou o aluguel direito, e agora estava exigindo água. Em resposta, o Sung disse para a garota que aquilo era para salvar uma vida. E nós vemos que o garoto tinha umas folhas estranhas na cabeça. Enquanto ela balança o regador, as folhas na cabeça dele ficam verdes novamente. E então o Sung toma o regador da mão dela. E quando o cara se prepara para beber, ele percebe que estava vazio. E fica xingando a garota, falando que ela não deixou água para ele. Mas alguns segundos atrás o regador estava cheio e ela não entendia o que aconteceu. Nesse instante, eles ouvem a voz do garoto. Ele havia perguntado aonde que estava. Os seus olhos eram verdes e o cabelo parecia que tinha algumas folhas estranhas. E assim eles entram dentro da floricultura. Eles estavam tentando entender por que ele estava perdido no deserto quase morto. Ela se apresenta e fala que o seu inquilino se chama Sung, enquanto ela se chama Mary. O garoto agradece por ter sido salvo e o Sung pergunta o que ele vai dar em troca. Além do mais, ele gostaria de saber o nome do garoto, e o cabeça de planta disse que se chamava 0009. Por causa do cabelo e do seu nome, o Sung tem a certeza de que ele é um híbrido, e ainda era um dos híbridos raros. Se por acaso vendesse ele no mercado, poderia ganhar muita grana. A Mary ouve ele falando isso e já dá um socão na cabeça dele. O cabeça de planta ele não entende o que estava acontecendo, e já começa a chorar porque ele não se lembra de nada, somente do seu código. A Mary disse para ele manter a calma, enquanto o Sung só ficava observando. Ele diz novamente que só lembra do seu nome de código e também do seu propósito, e eles ficam curiosos para saber que propósito era esse. Ele fala que não poderia dizer, então o Sung começa a apertar o seu pescoço. Ele utiliza aquela luva para apertar ainda mais forte. A garota ordena para ele soltar, mas o Sung também ameaça ela, dizendo para Mary calar a boca, e isso deixa ela assustada. O cara chama ele de híbrido ingrato, e como ele ousava mentir para alguém que acabou de salvar a sua vida. No entanto, o cabeça de planta ele estava falando a verdade, ele não se lembrava de nada. E depois de um tempo, a luva começou a soltar um vapor de água bem quente. A Mary pergunta por que ele disse que o 9 era um híbrido bastardo. Parecia que ela não sabia muito bem o que eram esses híbridos, e a gente vai ver também mais pra frente. Então o Sung ele acaba desistindo, e após soltar o pescoço do 9, nós vemos que o garoto ficou ali tudo queimado. A Mary ela sai correndo perguntando se ele estava bem, mas o jovem disse que os híbridos eles se recuperavam bem rápido, e ela não precisaria ficar preocupada demais.
Nesse instante, o cabeça de planta ele fala que viu uma torre. Isso chama a atenção do Sung, que se vira para trás perguntando que torre era essa. O 9 fala que era uma torre de água, mas como ele estava muito cansado, ele achava que aquilo era uma ilusão. Porém, era muito grande e aquela torre alcançava o topo do céu. Teria água suficiente para abastecer um rio inteiro. O cara começa a rir quando ouve essas palavras. E o 9 fica insistindo, dizendo que era apenas uma ilusão. Com isso, o Sung pergunta se quando ele chegou perto dessa torre ela havia desaparecido. O cabeça de planta fala que não, pois ele nem conseguiu chegar lá perto, já que ele acabou desmaiando. No entanto, o cara de cabelo arrepiado ele disse que aquilo não era uma ilusão. Ele mesmo já viu aquela torre de água e ainda fica pensando se encontrou uma pista de quem eram aqueles caras responsáveis por essa torre. Ele revela ao grupo que estava investigando essa torre de água há bastante tempo e a Mary ela fica surpresa. E assim ele disse para os dois que deveriam ir até lá e investigar para descobrir a verdade. Quando ele desvendasse esse mistério, ele iria conseguir se vingar. Essa obra é muito boa, galera, eu tô falando sério. O começo pode parecer um pouco lento, mas vocês vão ver que vai ficar muito interessante. Quando eu descobri essa obra aqui, eu não consegui parar de ler. A Mary chama um androide para cuidar da floricultura, e o Sung avisa para ela não ficar enrolando, pois eles precisavam ir logo. E enquanto isso, a garota fica lá dando instruções para esse androide. O cabeça de planta acha estranho ela ficar dando tantas informações assim para alguém. Mas na sequência começaram a correr para fora do vilarejo. O androide ficou apenas observando eles irem embora. E enquanto saíam da vila, o cabeça de planta disse que tinha uma dúvida. Ele queria saber quem que era aquele homem de máscara e que viu bastante deles na vila. A Mary explica que não são humanos, mas sim androides, e eles fazem tarefa para as pessoas e são muito obedientes. O garoto acha isso muito interessante, porém o Sung ele não gostava de androides. Ele disse que sentia arrepio desses caras, e ninguém sabia o que havia debaixo daquelas máscaras de gás. Além do mais, a razão pela qual eles foram criadas já era um motivo suficiente dele não gostar. E para piorar ainda as coisas, os humanos usavam eles para coisa que as pessoas mesmo poderiam fazer. A Mary ela fica animada, pois eles estavam saindo da vila depois de muito tempo. Ele até pergunta por que ela não sai da vila sempre, já que ela gosta tanto assim do lado de fora. A Mary explica que é porque existem muitos monstros que costumam devorar as pessoas e isso acaba deixando o 9 com medo. Ela começa a rir, falando que era uma piadinha. E enquanto isso, o Sung disse que o mundo era muito pior do que essas historinhas de terror. Ela fica fazendo piada, dizendo que as coisas não eram assim que nem ele fala. E o garoto aí ele até disse que ela deveria passar uma noite sozinha para aprender. O cabeça de planta, ele fica contente, achando que tá fazendo novos amigos. Enquanto na verdade a Mary ela tava brigando com seu inquilino. A cena muda para um pouco mais tarde, quando já estava anoitecendo. Eles encontraram alguns cactos e disseram que seria bom fazer um acampamento ali. Como estavam com fome, o Sung iria cozinhar aqueles cactos. E seria bom fazer uma fogueira bem rápido, porque já estava escurecendo. Dessa forma, eles começam a cozinhar aqueles cactos fazendo um ensopado. O Sung experimenta e todos comentam que o cheiro estava muito bom. Por mais estranho que parecesse, ele gostava de cozinhar para as pessoas e fica dizendo para todos experimentarem. A Mary ela pega um prato de ensopado e o 9 ele fica animado, dizendo que parece estar delicioso. A garota não bota muita fé naquilo não, já que a aparência aí tá meio estranha. Mas depois de experimentar, as suas bochechas ficam coradas. Aquele cacto era delicioso e até mesmo os animais do deserto comiam ele. Depois de um tempo, eles limpam as panelas, eles raparam tudo e ficam conversando em volta da fogueira. O cabeça de planta pergunta ao senhor qual era o seu trabalho. Ele disse que era detetive e que resolvia mistérios no vilarejo. O garoto já fica todo animado, né, falando que isso aí era incrível. E enquanto isso, a Mary ela fica zoando, falando que o Sung tinha um trabalho que não pagava nada. E que ele não era bom em resolver mistérios, e até estava devendo ela. Ele estava há bastante tempo tentando desvendar o mistério da torre de água, e o cabeça de planta disse que isso era muito incrível. O cara já fica todo convencido, né, já que alguém pelo menos dava valor no trabalho dele. Então explica que ele já investigou muitos casos, como por exemplo das Ilhas Voadoras, e também o caso do monstro gigante. Todas essas pareciam ser lendas, mas a torre de água ela tinha comprovações de que era real, e por isso que ele iria descobrir se ela era verdadeira ou não. E ainda pensa que possa estar ligado com aqueles caras. A gente não sabe que caras são esses, e o 9 ele fica um pouco empolgado com essa história. E assim eles decidem que era melhor descansar. Todos deitam em volta da fogueira. Nesse instante ao longe algumas pessoas estavam espionando eles.
Parecia ser alguns répteis e ficam conversando se deveriam informar o chefe sobre os humanos. Um deles disse que os humanos comeram aquele cacto, então estaria tudo bem. Depois eles vão embora e o cabeça de planta pergunta pro Sung se aquelas pessoas no morro eram perigosas. Lá de baixo eles tinham percebido que estavam sendo espionados, mas o Sung disse que eles eram inofensivos. Na sequência fala pro garoto dormir tranquilamente, pois ele iria protegê-los. Até mesmo a Mary percebe que o Sung ele era bastante confiável fora da vila, mas parecia que era justamente esses caras que ele estava se referindo. Se seguisse eles agora, poderia pegá-los. No entanto, ele acaba tendo um sonho. Ele estava vendo um réptil comendo um inseto e achou aquilo bastante interessante, e até pegou ele em suas mãos. Ele ficou brincando com aquele largato, porém, dois cientistas aparecem. O homem faz uma cara um pouco estranha e acaba sofrendo um ferimento no peito. Ele cai no chão enquanto a mulher fica gritando, e parece que ela também é ferida. No fundo, Sung, que ainda era uma criança, ele vê a silhueta de alguém atrás deles. Parecia ser um androide, e ele começa a chorar. E quando essa pessoa tira a máscara, ele tinha um sorriso humano. Dessa forma, ele acaba acordando. A Mary, ela também estava tendo um sonho que se passava na sua casa. Nós vemos os mesmos cientistas, e o homem ele chega abrindo a porta. Ela apresenta um vasinho de flor e ele fica contente. Porém, ela ouve um barulho, e um pouco de um líquido vermelho espirra em seu rosto. Ela grita desesperada. E quando olha para a mulher, algo também havia acontecido. Os dois foram atingidos. E agora a moça estava sem vida. A garotinha começa a chorar. E nós vemos que aquela cena foi bastante traumatizante para ela. Parecia que tinha alguém naquele quarto observando a Mary chorar. E por fim, vamos pro sonho do cabeça de planta. De uma forma bizarra, aqueles dois cientistas também aparecem. O 9 aqui, ele era um bebezinho. E estava contente com esses dois cientistas ali do lado dele. Parecia que ele se sentia seguro, mas inesperadamente eles mudam a sua afeição, ficando com uma cara maligna. Eles trancam o garotinho em uma jaula e preparam uma seringa. O moleque começa a chorar de medo, é claro, né? E quando ele acorda, os seus novos amigos perguntam se ele estava bem. O 9 estava desesperado, e o Sung disse que eles caíram numa armadilha. A Mary dá um chute na cabeça dele, pois ele mesmo tinha cozinhado aquele cacto, não foi armadilha nenhuma. E ainda disse que agora que estava mais claro, conseguiu ver melhor aquelas plantas. Quando alguém comia esses cactos, a pessoa ficava tendo alucinações durante o sonho. Eles até eram comestíveis, mas não poderiam comer muito. Fora que essas alucinações poderiam deixar a pessoa triste ou feliz. O 9 pergunta se eles viram a torre de água e a Mary acha que aquilo não é real. Poderia muito bem ser uma alucinação das pessoas que comiam esse cacto. Logo em seguida, ela disse que quando voltarem para o vilarejo, ele poderia morar junto com Sung. E para que ele pudesse aceitar, ela fica ameaçando cobrar os aluguéis atrasados. Então nosso protagonista convida o cabeça de planta. O garoto ele agradece e fala que está muito feliz por ter novos amigos. Enquanto isso, o Sung pensa que deveria ter seguido aqueles caras. E até se pergunta o que eles estão planejando. Nesse instante, a Mary ouve alguém pedindo por socorro. E quando eles olham mais pra frente, tinha um bando de hienas. Eles tinham feito um pequeno largatinho como refém. O Sung ele fica irritado falando que esses caras são muito nojentos. A cena muda para o interior de uma caverna. E nós vemos dois largatos fazendo uma patrulha. Eles vão até o senhor dar algumas informações. Um deles fala que tinha 3 humanos nas proximidades e que estava tranquilo, pois eles tinham comido os cactos dos sonhos. Os humanos estavam falando sobre aquela torre de água e dão essas informações para o chefe da tribo dos salamandras. Os caras vão embora e ficam comentando sobre a aparência daquele humano. E até comentam que tinha um de cabelo branco arrepiado e um outro que tinha uma cabeça estranha com folhas. O chefe das salamandras, ele pede para eles voltarem e pergunta se tinha um cara de cabelo branco arrepiado e se por acaso ele mencionou que era um detetive. A salamandra roxa disse que ouviu sim ele falar que trabalhava com investigações. Isso faz o chefe ficar mais sério. Disse que esse cara era um querido amigo e também um inimigo jurado. Os largatos no fundo perguntam se deveriam ir até lá prendê-lo, mas o chefe fala que não. Nesse momento, um outro largato aparece dizendo que tem uma urgência. Ele estava desesperado e disse que alguém foi sequestrado. O chefe fica atento. E nesse momento a cena volta para a batalha do Sung com aquelas hienas. O monstro tinha rugido, jogando saliva no rosto do nosso herói. Então o cara já desvia do ataque, deixando a hiena surpresa.
Aquela luva soltava vapor bem forte, e ele ainda disse que não era para esses monstros ficarem cuspindo na cara dele. O Largato, que estava sendo feito de refém, apenas assiste e acaba dizendo que vai nomear o Sung como guarda-costas e pede para derrotar as outras hienas. Ele falava como se fosse alguém super importante e os monstros dizem para ele calar a boca. Nesse momento o Sung taca fogo naquele monstro que estava derrotado e o pessoal já fica com medo, falando que ele era muito perigoso. Até mesmo o cabeça de planta aí fica assustado. Todos perceberam que aquela luva tinha algo de misterioso. Para a criatura calar a boca, ele pisa na cabeça dela. E ainda disse que apagou o fogo somente para não deixar o local com mau cheiro. As hienas ficam com medo, mas elas precisavam revidar. Então uma hiena começa a latir e o seu colega no fundo disse que os humanos conseguiam saber quando uma hiena estava xingando, somente pelo barulho. E nós vemos que o Sung ele ficou irritado com esses xingamentos aí da hiena. Ele pede para Mary emprestar um pouco da garrafa d'água. Ela não queria muito entregar, então ele tomou a força e começou a jogar água na sua luva, dizendo que as hienas vão ter o que mereciam. Os monstros começam a partir para cima do rapaz e, segurando uma arma em suas mãos, elas tentam atingi-lo pelas costas. Parecia que agora a sua luva estava carregada e ele até dá um sorriso. Logo em seguida acerta elas com seu punho. Parecia que a água realmente abastecia essa luva. E com o soco carregado ele lança os dois monstros para longe. Eles caem no chão derrotados. E até pensam que esse humano não era nada fraco. Ele disse que agora que gastou toda a sua água para reabastecer essa luva, ele teria que usar todo o potencial dela. Agora ele iria liberar o vapor tudo de uma vez. A cena volta para a tribo dos lagartos. O chefe disse que as hienas elas eram muito fortes e não poderiam baixar a guarda para elas. E ainda se pergunta como que ousaram sequestrar o seu filho. Nesse instante o pequeno jovem Salame vem correndo e pula nos braços do seu pai, enquanto o rei Salamandra pergunta o que diabos aconteceu. O garotinho pede desculpas e disse que não ia sair de casa sozinho novamente, e aponta para o nosso herói, dizendo que foi esse humano que o salvou. O rei Salamandra parece conhecer o Sung, enquanto o grupo do nosso herói ficava surpreso com esse lugar. E quando ele olha para o Sung, ele até mesmo fica chocado. Ele não tinha a mesma vibe de antes. O rei leva eles até uma sala para agradecer e ainda pergunta o que os humanos desejam. O nosso protagonista dá uma risada e ainda fica falando para entregar a eles e que não adiantava negar, pois ele sabia que eles tinham. O rei sabia do que ele estava se referindo, que era aquela torre de água, mas ele acha isso um pouco estranho, pois parecia que o Sung não estava reconhecendo ele. Então ele achou que era somente um teatro do rapaz. Nesse momento, nosso protagonista falou que sabia que esses dois soldados estavam seguindo ele, e que ontem à noite ficaram observando eles dormirem. E que no final de contas, acabaram envenenando eles com aqueles cactos. Mas a Mary disse que tudo foi culpa dele, que resolveu comer aquilo lá no ensopado. O rei fala que não poderia dar toda a água que eles quisessem, pois eles vendiam essa água. O grupo do nosso herói falou que os répteis colocam a vida dos humanos em risco, vendendo a água tão caro assim. E ainda pergunta por que eles vivem num lugar como esse, sendo que ganham muito dinheiro à custa dos humanos vendendo água com um preço absurdo. O rei fica pensativo, achando que isso é um joguinho do Sung. Parecia que eles já se conheciam, mas o nosso herói havia perdido a memória, galera. Então ele disse que não pode dar detalhes sobre como conseguem a água. Nesse instante, o rapaz dá um soco na mesa, fazendo todo mundo ali ficar com medo. E ainda disse que se não contarem logo esse segredo da água, ele vai dar uma surra em todo mundo. Nesse instante, o rei Salamandra, ele percebe que o Sung se tornou alguém totalmente diferente depois que ele perdeu a memória. Dessa forma, ele decide mostrar logo o segredo da água. A Mary, ela fica assustada, dizendo que não sabia que o Sung poderia ser tão malvado assim. É, minha filha, você não viu nada ainda. Esse prota aí é bem maligno. Não sei vocês, mas é esse tipo de personagem que eu gosto. Esses personagens bonzinhos demais aí me enchem o saco. Um dos soldados pergunta pro chefe se ele realmente desejava mostrar a eles. Então o rei disse que não tinha muito que eles poderiam fazer, e se caso eles fossem atacados, eles poderiam usar o Ting. Ele precisaria agir com cautela, pois no pior cenário possível, hoje poderia ser o último dia da existência da tribo dos Salamandras. Eles andam por um corredor úmido e escuro. Até mesmo estavam impressionados que no meio do deserto tem um lugar assim. E o Sung menciona que foi construído como uma rota de fuga durante a Grande Guerra.
Nesse momento aqui a gente já começa a fazer teorias do porquê que o mundo tá todo desertificado. Parece que aconteceu alguma guerra, mas ainda vamos ver mais pra frente, então continue assistindo. O Sung ele tava suspeitando de algo. Naqueles canos passava muita água e era conectado à vila. O rei admite que esses canos levam água até a vila deles e que esses corredores passam por debaixo da cidade e foram os ancestrais que criaram. Como forma de gratidão, ele vai mostrar o segredo a eles. Esse olhar do rapaz parecia familiar ao rei. Eles estavam prestes a entrar em um lugar bastante escorregadio, então deveriam tomar cuidado. O nosso herói imagina que esse era o segredo da Torre de Água. E era um lugar extremamente secreto e deveriam deixar em segredo, já que a própria vida da sua tribo dependia disso. Assim que chegam no local, o Sung fica surpreendido. Havia uma torre extremamente gigantesca e até parecia que utilizava uma tecnologia antiga. A torre era tão grande que fica até estranho de colocá-la aqui no vídeo. Os soldados obedecem à ordem do rei de ativar a torre e já começam a ligar os dispositivos. Uma luz começa a percorrer pela torre, fazendo desenhos e padrões estranhos. O 9 ele fica surpreso e parece que ele reconhecia aqueles desenhos. Assim a torre começa a jorrar água para cima. Era água que não acabava mais. E eles percebem que esse era o dispositivo que fazia aquela torre de água misteriosa no deserto. Aquilo parecia surreal e a Mary até pergunta se estava sob efeito da ilusão dos cactos. O Sung acha que era muito bom para a vila ter tanta água assim, mas o rei disse que não iria compartilhar com eles. O garoto ele até tenta questionar, dizendo que os répteis nem precisam de tanta água assim. Além do mais, por falta de água, as pessoas até mesmo perdiam a vida. A Mary ela também tenta convencê-los de que as pessoas passam muitas dificuldades e que seria injusto não compartilhar. Em resposta, o Largato disse que foram os humanos que destruíram a justiça e que a ganância humana criou esse mundo. Eles não entendem o que ele estava querendo dizer, e o rei completa dizendo que por causa das guerras que os híbridos vieram a existir. Esses largatos híbridos eles receberam a missão de guardar esse artefato antigo e a sua tribo tem feito isso por décadas. Esse mecanismo foi criado para desacelerar a desertificação e isso foi antes da Grande Guerra começar. Os cientistas pediram para a tribo dos largatos tomar conta desse lugar e no final todos os cientistas acabaram perdendo a vida. A Mary ela ficou um pouco chocada de ter ouvido essa história. E ela entende que se todas as pessoas descobrirem que existe um artefato que consegue gerar água, muitas guerras iriam recomeçar. E toda aquela história de conflitos que ela ouvia quando era criança se repetiria. O Sung ele apenas ouve ela dizer isso. E logo em seguida o rei leva eles para fora subindo uma das escadas. O nosso herói ele não parecia concordar muito com isso, e assim que eles pararam no corredor em frente a uma escada, ele ficou dizendo que essa escotilha levava até o vilarejo. Após passarem por aquela escotilha, eles realmente aparecem na cidade. A Mary entendeu que era assim que eles faziam para chegar até na cidade para vender água. As pessoas estavam com muita dificuldade, mas ela sabia que se o dispositivo antigo fosse descoberto, uma nova guerra começaria. Então ela teria que guardar esse segredo. O nosso protagonista fala para ela disfarçar, pois iriam perceber que aquela passagem secreta estava ali. De volta à tribo dos salamandras, eles estavam preocupados se os humanos guardariam o segredo. Os soldados eles até sugerem usar o Ting, mas o rei ele fala que só usaria o Ting nos últimos casos. Isso porque se por acaso ele fosse despertado, ficaria extremamente poderoso e ninguém poderia detê-lo. O Ting ele parecia ser um largato gigante. O pequeno garoto ele vai até lá brincar com o grandalhão e fica contando toda a sua aventura de ter sido sequestrado. O Ting ele não respondia nada e o garoto chama ele para passear. Com isso, o largato gigante se levanta e fica fazendo barulhos igual um bebê. O garotinho disse que precisam sair logo, pois senão o seu pai vai achar ruim com ele. E assim eles fogem novamente da tribo. Esse moleque aí não cansa de dar trabalho. Do lado de fora, a torre de água estava ligada. As hienas conseguiram achar aquele buraco, do qual a torre esguichava água para fora. E até comentam que valeu a pena ter deixado o garotinho ser resgatado, pois assim conseguiram seguir o seu rastro. E ainda mencionam que o seu mestre vai ficar muito feliz dessa descoberta. Eles vão embora para contar tudo. O nosso herói ele tem aquelas visões novamente. Ele vê um homem em volta de uma fumaça branca. E quando esse homem tira a máscara, nós vemos que ele se parece muito com o Sung. O garotinho começa a chorar.
E pra finalizar, aquele homem que se parecia com ele faz um sorriso maligno. Ele realmente tinha perdido a memória e quando se lembra dessa cena, ele acha muito curioso. Era como se esse sonho o atormentasse toda a noite. Nesse instante, ele ouve um barulho e fica surpreso. A Mary, ela também estava dormindo em seu quarto e parecia que ela estava tendo um pesadelo e até começa a chorar. Porém, ela se assustou com um grito. Então saiu correndo lá pra fora para ver o que era. O nosso herói, ele estava tremendo de medo, apontando o dedo para um lugar. Parecia ter alguém no meio daquela escuridão. Eles até começam a gritar tentando se proteger, mas quem estava ali era o Cabeça de Planta, agora com cactos no cabelo. Eles perguntam por que diabos a cabeça dele tá assim, e o garoto pergunta o que tinha de estranho. Ao chegarem lá dentro, começam a rir falando que ele ficou muito engraçado. A Mary diz pro 9 não se preocupar com isso. Ele explica que quando ingere uma planta, elas brotam no seu cabelo. E tirando algo da sua bolsa, ele disse que tem algo importante que ele queria mostrar. Era um caderno misterioso com uma capa estranha. Ele diz que era uma enciclopédia ilustrada de plantas cheias de detalhes e parecia ser um livro antigo. Quando pega pra olhar, Mary acha aquilo muito interessante e disse que era incrível as informações. O nosso prota pega o livro pra poder dar uma olhada. Ele percebe que aquele livro foi envelhecido de propósito para parecer que era antigo e além do mais tinha um estilo de escrita que ele conhecia. Como ele havia perdido a memória, ele não sabia direito o que era, mas sentia aquele livro ser algo familiar. A Mary pergunta por que ele estava tão estranho assim, e ao olhar para aqueles desenhos ele percebeu que eram os mesmos padrões que tinha naquela máquina da torre de água. O Cabeça de Planta fala que reconheceu esses desenhos, por isso que ele quis mostrar o livro. Era muito parecido com aqueles desenhos antigos da torre, por isso que ele achou que tinha algo interligado entre eles. E ainda menciona uma carta misteriosa, e a Mary pega o livro para poder ler essa carta. A tal da carta, ela estava um pouco rasgada e não dava para ler completamente, e a Mary pergunta se por acaso o Alfonso ele conseguiria restaurá-la. De uma forma um pouco animada, ela disse que ele poderia ficar tranquilo, pois tinha um amigo que poderia consertá-la. Parecia que tinha algo secreto ligado àquele artefato e as memórias do Cabeça de Planta junto com as memórias do Sung. Vocês vão ver que essa história aqui é muito louca, cheia de coisas interligadas. Mas quando lê o livro, o Sung ele fica ainda mais com dúvidas sobre o seu passado. Então pergunta pro Cabeça de Planta por que ele decidiu mostrar esse caderno somente agora. Além do mais, quando encontraram ele da primeira vez, ele não quis falar nada sobre esse tal propósito, e agora ele já vem mostrando todas as informações. Ele disse que naquele dia ele estava com memória um pouco fraca, por isso que ele não se lembrava nem do livro. Mas depois que ele viu aquelas escritas na torre, ele se lembrou do seu propósito, que é investigar todas as plantas que estavam contidas nessa enciclopédia. Por isso ele pensou que seria bom contar isso pra eles, e a Mary ficou feliz de saber disso. Ao encontrar uma página interessante, ela mostra pro Sung. Ele lê aquilo com bastante atenção, e logo em seguida disse que estava com sono e queria descansar, deixando a gente mais curioso ainda. A cena muda para a tribo das hienas. Elas haviam descoberto onde ficava escondida a tribo das salamandras, e contam isso para o seu mestre. O cara utilizava uma máscara bastante bizarra. E nesse momento nós vemos um pedaço daquela carta que estava danificada, mas não dá pra gente entender quase nada que estava escrito. O Sung ele fecha o livro e disse que não importa quantas vezes ele leia, ele não entende nada. Meu filho, nós também não tá entendendo nada. E julgando pela forma que foi escrita, parece que tem algo relacionado com o governo antigo desse mundo. Sentado no balcão, ele fala pra Mary que também precisam investigar a origem do Cabeça de Planta. Nesse instante, o garotão aí percebe que a Mary não estava ouvindo o que ele estava dizendo. Isso porque ela estava encantada com a cabeça do 9 e pergunta se o Sung que fez aquilo com ele. Nós vemos que o garotão aí, ele tava com a cabeça cheia de flores, e ela ficou achando isso muito bonitinho. Na verdade, o nosso herói deu muitas flores pro 9 poder comer, e pra ver se isso nascia na cabeça dele. E ainda menciona que esse poder dele poderia ser útil. Nesse instante, alguém aparece. Era o Afonso e tava junto com seus autômatos. Ele veio a pedido da Mary para que ele pudesse analisar aquele livro. O Sung parece ter algum tipo de rixa com o Afonso, isso porque o nosso herói devia dinheiro para ele. O Afonso ali, ele disse que esse garoto era um pouco estranho e se apresenta ao 9 dizendo seu nome. Logo em seguida, o Alfonso ele pede para tomar um banho na casa deles, mas isso era só se eles fizessem um favor. E se deixassem ele tomar banho, ele daria em troca um outro favor. Depois de tomar banho e tirar a poeira do corpo, a Mary entrega a ele um livro para ele poder analisar. O cara acha isso muito curioso e estranho, mas era quase impossível de fazer uma restauração.
O cabeça de planta agradece pela tentativa e a Mary fala para ele não desanimar ainda. No entanto, tinha algo que poderia ser feito. O Afonso ele disse que levaria bastante tempo e exigiria muito dinheiro, mas ele conseguiria restaurar talvez cerca de 80% das páginas. O único problema na verdade é que o custo para fazer isso seria muito alto. A Mary pergunta quanto de dinheiro ele iria precisar e ele disse que não ia custar nada. Então ela não entende nada. Ele não ia aceitar dinheiro de uma garota tão bonita quanto a Mary, por isso ele tinha uma condição. Só de olhar pra cara desse sem vergonha aí, você já imagina o que ele tá querendo. Nesse momento nós vemos que a tribo das hienas pularam dentro do buraco da torre de água. E nós vemos que eram muitas hienas que estavam indo até lá. Com tantas criaturas assim, nós já sabemos que as salamandras estão ferradas. Aos poucos elas começam a eliminar os seus inimigos. E fazem isso sem dó nem piedade. Aqueles 2 soldados avisam ao chefe que o local foi invadido. E para piorar a situação, o Ting ele não foi encontrado. E o chefinho lá, o filho do rei, ele também sumiu. O rei já imagina que o garoto está junto com o Ting e que precisam ganhar tempo. Um soldado fala que vão ficar para lutar contra as hienas, enquanto o chefe deveria fugir, já que era muito importante que ele continuasse vivo. Porém, o rei Salamandra fala que se por acaso todos ali morrerem, não teria ninguém para encontrar com o jovem Salame. Além do mais, o garoto não deveria estar muito longe, e quando retornasse, ele também seria capturado pelas hienas. Nesse instante, as hienas aparecem atrás deles. Era um híbrido quimera com 3 cabeças, e dessa forma o rei Salamandra começa a batalhar com esse monstro. O rei saca uma espada de escamas muito resistente, e ainda diz para os seus soldados se apressarem para encontrar o seu filho, e que ele vai ficar para trás segurando as hienas. Eles não queriam fazer isso, mas era uma ordem do rei, então eles vão correndo, e dessa forma ele volta para a batalha. A hiena, além de ser forte, ela era muito rápida, mas ele tinha a sua arma e tenta acertá-la. De uma forma surpreendente, ele segura sua arma. E o rei disse que esse monstro era mais resistente do que ele pensava. As hienas ficam mencionando que o rei também era forte por conseguir manejar uma espada pesada daquelas. O cara tava tremendo de tanto forçar, e após apertar com as suas garras, ele consegue quebrar parte da espada. O rei não esperava que isso fosse possível, e a criatura parte para o ataque final. O rei tenta desviar e acaba tendo seu rosto atingido, e ainda fica tirando sarro dizendo que o chefe vai gostar bastante deles terem feito isso. O olho do rei Salamandra estava bem machucado, mas ainda assim ele não desistiria da batalha e tentaria agir novamente. Então ele consegue fazer a hiena se enganar com um ataque. Ao invés de acertar com a espada, ele segura no rosto do monstro. E agora com a espada em mãos, ele poderia atingir a hiena em cheio. Ele ergue a sua espada com o intuito de parti-la ao meio. Aquele seria um golpe poderoso e acaba executando o ataque. A cena volta para a Vila dos Humanos. A Mary pergunta se o Afonso queria se juntar a eles. Ele não faria isso somente para ajudá-los, pois ele tinha suas próprias razões, mas por enquanto não poderia dizer a eles. A Mary disse que as informações sobre as plantas extintas eram uma possível resposta para recuperar as memórias do 9. O Afonso fala que o Sung também estava ciente disso, que esse livro era perigoso. A Mary fica um pouco assustada com isso, e o cara disse que investigar esse livro poderia trazer problemas. Parando para pensar, tinha muito mistério envolto nisso tudo. Além do cabeça de planta ter perdido as memórias, eles ainda modificaram o livro para parecer antigo. Quem quer que escreveu esse livro também estava relacionado com a relíquia da Torre de Água. E mesmo que eles não soubessem quem eram essas pessoas, eles sabiam que eram muito perigosas. A Mary ela fica dizendo que eles estão sendo muito dramáticos. E o Sung fala a todos que, como ele é um detetive, ele sabe muito bem que é algo que não poderia lidar sozinho. Por isso que assim que ele ficou sabendo desse livro, ele já foi logo chamando o Afonso para que pudesse ajudar ele. Sem ele no grupo, o nosso herói, ele não conseguiria descobrir o mistério, ainda mais sobre essa carta danificada. Como ele havia dito, essa investigação poderia arriscar suas vidas e pergunta se o Afonso estava disposto a correr esse risco. O cara dá um sorriso e disse que seria um prazer em ajudar. Com o livro em mãos, ele pede alguns dias para poder investigar um pouco melhor, digamos assim. O 9 pede para que todos esperem. Ele não gostaria de colocar a vida dos seus novos amigos em risco, somente para recuperar sua memória. Ele havia acabado de conhecê-los e as suas memórias não eram tão importantes assim. Todos ficam ouvindo ele falar essas palavras. Nesse momento, nós vemos a espada do rei Salamandra toda quebrada. A hiena pede desculpas por ter quebrado o brinquedinho dele. O rei havia perdido a batalha.
e ainda conseguiu perfurar a barriga da salamandra com as suas garras. E dando uma risada maligna, disse que o rei deveria ser mais cuidadoso e não agir de uma forma tão durona. Porém, quando a hiena começou a falar, ela percebeu que tinha algo de errado. Uma de suas cabeças e um braço foram cortados pela espada. Mesmo que o rei tivesse sofrido um ataque crítico, ele também conseguiu revidar. Mas agora a sua espada estava totalmente quebrada. Diversas hienas acabaram chegando no local. Ele não poderia lutar contra todas elas, e percebeu que aquele poderia ser o seu fim. E assim ele é atacado por todas as hienas de uma única vez. O seu filho estava voltando para casa junto do Ting. Ele pediu para que o seu amigo grandalhão voltasse rápido, pois estava com medo do seu pai ficar bravo com ele. Tadinho, mal sabia ele do que aconteceu com seu pai. Tudo estava muito calmo e ele até achou que os soldados estavam procurando por ele. Nesse instante, o pequeno garoto viu uma cena que deixou ele aterrorizado. Os corredores da tribo dos salamandras estavam completamente sujos. Ele perguntou o que havia acontecido e já começou a se preocupar, achando que tudo isso era por causa dele. Esse garoto aí só fazia bagunça e acabou colocando em risco a vida de todo mundo da sua tribo. Nesse momento, um dos soldados tampou a boca do pequeno jovem Salame e pede para ele fazer silêncio. As hienas estavam andando pelos corredores procurando mais largatos. O garotinho ele ficou gritando, falando que iriam acabar com aquelas hienas malditas. O soldado disse para ele ficar quieto e que precisavam escapar dali o mais rápido possível, mas ele não queria deixar o seu pai para trás. Por ter ficado gritando, as hienas conseguiram encontrá-los e diz para o mestre Salame fugir e que ficaria na frente. O pequeno Salame fica com lágrimas nos olhos, mas nesse instante uma das hienas acaba sendo atingida. O Ting ele estava ali para proteger o pequeno mestre. As hienas começam a tremer de medo e aos poucos várias delas começam a cercar o Ting. O soldado aproveita essa chance para pegar o jovem mestre Salame e fugir dali. Agora o largatão gigante iria lutar contra todas as outras hienas. Ele estava com um olhar sério. E as criaturas percebem que aquele monstro era perigoso. Então elas decidem passar por ele no intuito de pegar o jovem mestre. Os barris que estavam nas costas do Ting acabam se quebrando. Algumas caudas de largato saem lá de dentro. A hiena percebeu que estava ferrada. E quando olham para trás, viram que o largato gigante era um mutante. Aquelas caudas começaram a atingir as hienas, eliminando cada uma delas. E dentro de poucos instantes ele conseguiu derrotar dezenas de inimigos. Aquele mestre das hienas mascarado estava assistindo tudo isso. E disse que era interessante ainda ter um largato com a habilidade de crescer as caudas. A hiena de 3 cabeças estava carregando o seu braço procurando pelo mestre. Assim que ele chega, o mestre começa a pedir desculpas. O homem fala que essa hiena foi muito descuidada, mas como já havia montado ele antes, poderia fazer isso de novo, bastava costurar. A criatura pergunta se isso era verdade, e o mestre diz que sim, e que seria possível consertar ele quantas vezes fosse necessário. Isso porque ele tinha um corpo incrível e era quase indestrutível. E com um olhar sério, o mestre fala que ele merecia uma recompensa. O monstro ficou com medo dessa recompensa ser algo ruim. E até pergunta se o mestre não iria fazer algo dolorido nele, já que estava atirando uma bengala em formato de espada. O mestre disse que não, e pergunta se por acaso a hiena desconfia dele. Enquanto a hiena dizia que confiava no mestre, ele já foi logo utilizando a sua espada para cortar a criatura. Ele cortou as partes do monstro. E com a cabeça no chão, ele fica dizendo que iria fazer algo divertido. O cara tira a máscara e disse que essas hienas são interessantes e que não poderia jogá-las fora. Ele fica dando uma risada maligna, parecido com a risada daquela pessoa que eliminou os cientistas no sonho do nosso herói. A cena volta pro Ting batalhando contra as hienas. Ele havia ganhado a batalha, mas estava cansado. Enquanto isso, o Afonso disse que investigou o livro, mas não descobriu muita coisa. Por isso ele iria embora tentar restaurar as páginas. Nesse momento, o Sung vai até o cabeça de planta e pergunta se por acaso o garoto acha que estavam investigando isso somente para recuperar a memória dele. Na verdade, eles gostariam de restaurar o livro para investigar aquela relíquia da Torre de Água. Eles não estavam nem um pouco interessados em ajudar o cabeça de planta. Não se importavam com ele, mas tinham curiosidade de descobrir os segredos desse mundo. Essas palavras aí foram muito duras, e o garoto até ficou meio triste. A Mary até diz pro Sung pegar leve. O cara fala que ele também perdeu as memórias, então ele sabe como o garoto se sente. Nesse instante, alguém aparece ali gritando. Parecia ser a voz do Salame, e por isso eles ficam em choque. O jovem Salame ele estava do lado de fora com seus 2 soldados. E o nosso protagonista fala que se o garotinho veio para brincar, ele veio no lugar errado.
Porém, ele estava chorando pedindo ajuda e disse que o seu pai mencionou que o Sung ele era muito forte, então gostaria da ajuda dele para salvar sua tribo. E ainda disse que foram atacados por hienas. O local estava uma completa bagunça e o grandalhão estava descontrolado. Utilizando a passagem secreta, eles conseguiram chegar na tribo dos salamandras bem rápido. Como seria perigoso, somente o Afonso e o Sung foram até lá. O soldado diz para eles falarem baixo, pois as hienas elas eram muito sorrateiras. Além do mais, o Ting ele poderia ter despertado e isso era perigoso. Os caras perguntam o que era esse negócio aí de despertar e a salamandra disse para eles fazerem silêncio. Nesse momento, o nosso prota ele acaba dando um pulo e consegue acertar um soco na cauda da criatura gigantesca, protegendo assim a vida de seus companheiros. E até pergunta pro soldado se não era a hiena que estava atacando eles. E não faria sentido ter um tentáculo de polvo. Mas o cara disse que não era um tentáculo, mas sim a cauda do Ting, e ele havia começado o despertar. Esse rabo ele era enorme e fica dizendo que tinha um cheiro estranho. O Sung ele não estava entendendo nada e pergunta onde que estavam as hienas. Enquanto tentava entender, uma outra cauda tentou acertá-lo. Ele se movimentou bem rápido e conseguiu escapar. O Afonso chama a atenção do seu amigo, mas o soldado pede para ele esperar. O Largato explica que se ele correr naquela mesma direção, ele irá morrer. Aquela criatura era muito forte e não iria escutar o que eles dissessem, ela estava fora de controle. Nós vemos que o nosso prota ele estava bem, conseguiu segurar a cauda do monstro, mas não estava sendo nada fácil. Então ele diz para todos correrem para salvar o rei, pois ele iria ficar para trás e derrotar o Ting. O soldado pergunta se por acaso ele era um idiota, e que só de olhar para a cara desse bicho já dá para ver que ele é extremamente poderoso. E com um olhar nada amigável, o Sung disse que é por isso que ele odiava os híbridos. A cena volta para a vila e o garotinho estava num restaurante. A Mary levou ele até lá para que pudesse distrair a cabeça. No entanto, ele não estava conseguindo comer, ele só pensava no seu pai. Ela pede desculpas e disse que não adiantava nada ficar preocupado, pois não iria resolver. O coitadinho estava chorando, mas a Mary garantiu que os garotos iriam conseguir trazer o pai dele de volta e até falou para focar em outra coisa e não ficar tão preocupado. Ele secou as lágrimas e se por acaso não conseguisse comer, eles poderiam voltar para casa. Segurando a colher, o mestre Salame disse que estava tudo bem e começou a comer, dizendo que a comida não era tão ruim assim. No fundo, ela não tinha muitas esperanças do pai do garoto estar vivo. E nós vemos que o rei estava trancado, pelo menos ele ainda estava com vida. Aquele médico maluco, ele estava fazendo experimentos com o monstro. O rei pergunta se foi ele quem criou essa criatura. E o médico disse que vai ficar chateado se ele ficar chamando a sua criação bela de monstro. O rei Salamandra queria saber qual era o nome desse doutor, mas ele havia se esquecido disso. Não faria sentido ele ter um nome, sendo que as pessoas só chamavam ele de doutor. Dentro da jaula, o rei disse que o nome do doutor não merecia ser pronunciado. Isso porque ele fazia coisas terríveis. E então pergunta se ele veio aí por causa da relíquia antiga, mas o doutor fala que ele veio na verdade para se divertir. Isso acaba deixando o rei Salamandra furioso e começa a gritar dentro da jaula que irá eliminar aquele imbecil. Quando tentou se levantar, ele percebeu que estava sem as pernas. E o mais estranho de tudo é que ele não estava sentindo dor, era como se a sua perna nunca existisse. O doutor fica dando uma risada falando que era muito bom no que ele fazia. E que mesmo que não veio por causa da relíquia, ele ficaria muito feliz de saber mais sobre ela. O Salamandra diz que jamais iria contar isso a ele. Outra coisa que o doutor achava interessante era o Ting, por causa das suas caudas. E ainda pergunta se o Salamandra e o filho dele também têm o gene de multiplicar as caudas. Como o rei não havia respondido, o médico acha que ele acertou nas deduções. E agora que havia terminado de brincar com a hiena de 3 cabeças, ele partiria para o próximo projeto. Para finalizar a operação, ele pega a sua espada. E após atingir a criatura, ela abre os olhos. Como um passe de mágica, ela voltou à vida, mas agora ela não conseguia falar. O médico até menciona que tirou a habilidade de fala da hiena, pois ele achou que não era tão útil mais. E antes de sair do local, ele falou que iria deixar o rei Salamandra viver por mais um tempo, pois seria divertido. E segurando as pernas do rei, ele disse que talvez coloque elas de volta no lugar. Mas por enquanto vai deixá-las ali em cima para que o cara não fique com tanta saudade. De volta na luta do nosso herói contra o Ting, ele percebeu algo estranho naquelas caudas. O bicho tenta acertar ele de novo, e agora conseguiu pegá-lo e começou a apertar. O Afonso estava preocupado com seu amigo, e ainda pergunta para o soldado por que aquele monstro estava agindo de uma forma tão descontrolada. O Largato fala que o Ting havia despertado, e agora só restava esperar ele voltar ao normal.
Mas nesse instante o Sung consegue cortar a sua cauda com aquela luva de vapor. O monstro grita bastante, e enquanto o nosso herói disse que havia baixado a guarda por um momento, o soldado Largato entendeu por que o chefe disse que esse humano era poderoso. Isso porque ele estava conseguindo lutar de igual para igual contra o Ting. Porém a situação estava ficando bem séria, e acontece o que acontecer, eles deveriam rezar para continuarem vivos. O Sung pega o cachecol do Afonso e puxa ele para baixo, pois quase que o garoto foi acertado em cheio. Ele dá um grito dizendo que isso foi por pouco, e a vida até mesmo tinha passado diante de seus olhos, ele fica com vergonha. Além do mais, tinha um monstro de 3 cabeças que precisaria ser derrotado. Por isso o Afonso deveria ir na frente, enquanto o Sung tomaria conta dessa quimera. Ao olhar para essa criatura bizarra, ele percebe que seria melhor enfrentar as hienas mesmo, e acaba se despedindo, dando um tchauzinho. O soldado estava com receio do Afonso ser eliminado pelas hienas, pois elas eram muito fortes, e o protagonista pergunta se o Largato não confia nele, e ainda menciona que o Afonso era muito poderoso, até mesmo ele não conseguiria derrotá-lo. Assim o soldado vai guiando o rapaz até a sala principal, onde imagina que as hienas estão. O Afonso pergunta se por acaso aquela quimera tem algo a ver com a relíquia que eles guardavam, mas o soldado disse que não iria contar. Ele só explica que a quimera tem um gene escondido que fazia crescer as suas caudas. Não importava quão forte o Ting fosse, o Sung iria vencê-lo. Isso porque o seu amigo tinha um poder ridicularmente poderoso. E nós vemos ele batalhando contra o inimigo monstruoso. O coitado do Ting estava sem controle. E o nosso prota estava utilizando o poder daquela luva soltando vapor. O soldado não acredita que aquele humano fosse tão forte assim, e até pergunta por que o seu amigo confiava tanto nele. O Afonso pergunta se por acaso ele viu aquele vapor saindo da mão. Aquela habilidade do Sung estava relacionada a isso, porém o poder não estava na luva, ele só utilizava ela para canalizar a sua energia. Além do mais, aquela luva era uma substituta temporária, pois a arma principal dele estava em manutenção. O verdadeiro poder do Sung era produzir calor. Ele utilizava esse calor como energia cinética para se movimentar bem rápido. E nós vemos que era exatamente isso que o Sung estava fazendo, cortando todas aquelas caudas do Ting. Ele faz sushi de monstro. Se fosse uma pessoa comum, todo o seu corpo ficaria destruído, mas como era o Sung, ele tinha um corpo muito resistente. Agora ele daria uma questão de matemática para o soldado. Ele fala que o Sung consegue desferir de 4 a 5 socos em 1 milésimo de segundos, e pergunta quantos socos ele consegue dar em um segundo inteiro. E nós vemos que ele estava dando uma quantidade absurda de golpes naquela criatura. A quimera ela não podia fazer nada, e até cai no chão desacordada. Ele havia utilizado muita energia e reclama que essa luva nova era um pouco estranha. Ela estava soltando muito vapor, mas o soldado disse que isso não seria o suficiente para derrotar o Ting. Nós vemos que a quimera estava se regenerando, e quando o Sung olhou para trás, ele percebeu que a luta não havia terminado. O soldado continuou dizendo que o despertar era assustador. Isso porque a habilidade principal era a regeneração. O monstro havia se recuperado por completo com todas as caudas já regeneradas. Mas o nosso herói ele não ficaria esperando. Nesse instante, o Rei Salamandra acordou meio zonzo e dá de cara com aquele médico maluco. Ele teve uma das suas pernas colocadas de volta e parecia que o médico tinha um poder misterioso, pois não tinha nem marca de costura. Dando uma risada maligna, o cara fica se gabando das suas habilidades e disse que estava lembrando dos velhos tempos quando ele aprendeu essas técnicas. Ele conseguia fazer essas coisas sem aplicar anestesia. E ainda pergunta se o rei estava curioso para saber se ele teria a sua outra perna colocada de volta. Logo em seguida, ele se afasta dizendo que não vai fazer isso, pois ele gostaria de estudar o Ting. Ele ainda diz que vai conseguir desvendar o real poder daquele monstro. A cena volta para o nosso herói bastante cansado. Não importava quantas vezes ele derrotasse esse monstro, ele acabava conseguindo se regenerar de novo. E até se regenerava de uma forma muito rápida. Nesse momento, aquelas bolas amarelas da cauda dele começam a emitir uma luz bem forte. E o rabo da criatura, que era rosa, começou a ficar preto. O Sung já pergunta que porcaria é essa? O coitado do rapaz aqui não tem um segundo de paz. O largatão ele começa a brilhar parecendo um alienígena. Ao se despedir, o médico disse que iria descobrir mais sobre o Ting. E quando passou pelo corredor, ele tomou um baita de um susto. A hiena que ele acabou de consertar foi derrotada. Ele havia feito a hiena de 3 cabeças cerca de 20 vezes mais forte do que antes, e até se pergunta quem conseguiu derrotá-la.
Quem estava chegando ali era o Afonso junto do Largato. O médico ficou bravo com esses dois, falando que eles estragaram seu brinquedinho precioso. O soldado fala que esse cara é o chefe das hienas. E voltando alguns minutos atrás, nós vemos que eles estavam caminhando tranquilamente no corredor. Aquela hiena de 3 cabeças apareceu, acertando o Afonso em cheio. E até fez ele voar para longe. O coitado do Largato ficou bastante preocupado, e ao olhar para o lado ele viu que era a hiena de 3 cabeças. Porém, inesperadamente, a criatura caiu no chão. O Afonso ele ficou reclamando, falando que ele não viu o monstro se aproximar. E inesperadamente, a criatura foi derrotada, e eles não sabiam como. O soldado até pensa que esse humano ele era tão poderoso que derrotou o inimigo sem nem mesmo perceber. Ele até mesmo não sabia o porquê do Afonso estar escondendo esse poder dele. Nesse momento, voltando ao presente, o médico tenta atingir o Afonso com a espada. E ele fica reclamando, dizendo que o seu cabelo foi cortado. Mas o cara queria mesmo saber como que ele derrotou a hiena tão facilmente. O mais estranho de tudo foi como que esse cara desviou do seu ataque. Ele tentou novamente dar vários ataques, mas o Afonso desviou de todos. E dando uma risada, ele se aproximou do mascarado pedindo desculpa por ser desastrado. E ainda brinca dizendo que tropeçou em uma pedra. Ele encosta no ombro do doutor e parece que coloca algum dispositivo nele. Porém o médico sente que esse Afonso está tentando lançar algum feitiço. E por isso tenta se afastar empurrando o rapaz no chão. O garoto aí de cabelo azul cai com tudo. E o Largato pergunta se por acaso seu amigo está bem. O médico afirma que o Rei Salamandra está trancado naquela sala de trás e disse que não tem tempo para ficar brincando com eles. O Largato tenta seguir o médico, mas o Afonso disse que a prioridade era ver se o seu chefe estava vivo e por isso deveriam deixar o doutor ir embora. De volta na batalha, o Sung estava dando inúmeros ataques. Mas agora que o Ting havia despertado por completo, nenhum daqueles golpes causaram dano. Ele já tinha acertado cerca de 5.000 socos e nenhum adiantou de nada, nem mesmo tinha arranhado aquelas caudas. Nesse instante a criatura parece colocar ele sem saída, mas ele utiliza o vapor da sua luva para poder desviar do ataque. O seu rosto fica machucado. Agora esse monstro estava bem mais veloz. Os golpes se tornaram mais precisos, por isso ele não poderia baixar a guarda. Se ele errasse, tudo estaria perdido. O Rei Salamandra ele estava vivo sentado na mesa de pedra, e a sua perna estava cicatrizada e até mesmo se pergunta que tipo de tecnologia aquele médico tinha. O mais estranho de tudo é que aquele doutor parecia conhecer o Sung. O soldado junto do Afonso eles encontraram o rei e perguntam se ele estava bem. O Largato percebe que a perna do seu chefe estava cortada, e então apresentam o Afonso dizendo que ele veio junto do Sung. O rei queria saber se o Ting havia despertado, e o soldado disse que sim, que estava travando uma luta acirrada. Depois que ele despertasse, só bastava esperar para ver se ele voltava ao normal, não poderiam fazer nada a respeito. Aquele doutor ele estava espionando lá no final do corredor. Ele estava lá no fundinho assistindo a luta. Seria impossível um humano derrotar aquele monstro. Porém o nosso herói ele não iria desistir e partir para cima. Utilizando seu poder máximo, ele acerta vários golpes na cauda da criatura. E aquele doutor ele parece ficar empolgado assistindo essa batalha. Mesmo que acertasse vários socos não adiantava nada. E parecia que ele estava fazendo um esforço desnecessário. O golpe é bem forte e parece afundar no peito do monstro. Com isso ele percebeu que se ficasse insistindo e acertando um ponto específico, ele teria melhores resultados. Por isso ele ativou a força total. O ataque foi tão forte que mandou o Ting para longe. E o doutor, observando aquilo, imaginou que extrair partes da criatura seria mais fácil do que ele esperava. No entanto, essa luta não acabou nada bem para o nosso herói. Ele havia sido atingido e começou a gritar de dor. O médico não tinha percebido aquilo, e várias das caudas do monstro atingiram nas costas do Sung. Ele dá uma risada dizendo que não esperava que morreria de uma forma tão patética. Ele imaginou que a sua despedida seria sorrindo e não chorando que nem um maldito bebê. Ele segura a cauda do monstro, mas já estava sem forças. O doutor comenta que não imaginava que o Sung partiria dessa forma. E assim o monstro também cai no chão derrotado. Os dois haviam perdido a batalha. Dependendo do ponto de vista, eles empataram também, né? Aquele médico maluco ele se aproxima e pergunta se o Sung não era para ser o açougueiro branco e acaba tocando no rosto do garoto. Assim ele começa a rir igual um maluco e ainda comenta que ele já estava morto. Não havia sentido checar a sua respiração, pois ele tinha 3 buracos enormes no peito. E ainda fica zoando dizendo que o Sung perdeu a prática de combate.
Normalmente ele não perderia para uma criatura daquelas, fica dizendo esse cara. Mas ele tinha uma solução e vai até lá extrair as bolas amarelas do monstro. Ele disse que daria um jeito bem rápido. Enquanto isso, ele fica dando risada dizendo que era um gênio da medicina. A cena muda para a casa da Mary e todos estavam preocupados. Ela estava dizendo para o Salame que o pai dele iria voltar bem. Nesse instante, um androide aparece. O Afonso estava utilizando um transmissor para poder falar com eles por meio desse androide. Ele estava dizendo para não ficarem preocupados, pois estava tudo bem e o chefe da vila estava vivo. O pai do garoto diz para o Salame ficar tranquilo que logo logo eles poderiam retornar lá para baixo. O garotinho pula de felicidade, mas eles estavam dizendo que ele não poderia descer ainda, pois o local ainda estava perigoso. E além de tudo, tinha um médico louco fazendo experimentos no local. A situação mais crítica de todas era que o Ting havia despertado. Eles disseram que o Sung estava lutando com ele e não descartavam a possibilidade do nosso herói ter perdido. Isso deixa todos eles em choque. Nós vemos que o nosso herói estava com aquelas bolas amarelas da cauda do Ting em cima do seu corpo. O médico fica falando que aquilo serviria para regenerar os machucados, mas teria que ter uma regeneração bem rápida, pois caso contrário não teria chance do Sung voltar à vida. Além do mais, talvez isso fosse útil para recuperar sua memória. E ainda fica dizendo que vai levar uma dessas bolas amarelas para ele poder fazer experimento. E disse que tudo isso vai ficar muito interessante quando esse garoto recuperar as memórias do passado. Ele até gostaria de conversar e brincar um pouco com o Sung, mas ele não tinha tempo. Agora ele estava com uma bola de regeneração em suas mãos e disse que vai para a próxima missão. Ele vai embora do local da tribo dos salamandras e com um olhar maligno ele disse que mal esperava para poder reencontrar com o Sung novamente. Depois de um tempo o rei pede um relatório da situação. O clã das hienas foram eliminados e os poucos que sobraram acabaram fugindo. O Sung ele estava se recuperando e todos estavam preocupados com as feridas do chefe. Eles contam que aquele médico maluco extraiu partes da cauda do Ting para tentar curar o garoto. Porém ele ainda estava inconsciente e não tinha mostrado sinais claros de recuperação. A Mary junto do cabeça de planta aparecem no local, perguntando como que o chefe estava. O Afonso fez para ele uma perna robótica e ainda disse que ele deveria manter a perna bem limpa. O garoto pergunta se por acaso o Sung já havia acordado e eles dizem que não. E isso deixa ela preocupada. Já no quarto de recuperação, a Mary estava reunindo algumas plantas que acreditava que ia ajudar na cura. Ele estava dormindo nesse local há bastante tempo, pois eles disseram que aí ele se recuperaria melhor por causa da umidade. A garota achava que aquelas plantas iriam ajudá-lo, então acabou colocando um vaso perto dele. Essas flores transmitiam um cheiro agradável e comentam que vão rezar para ele ficar bem. O Afonso vai até aquela jaula, e lá estava trancada a hiena de 3 cabeças. Ele queria saber por que essas hienas invadiram o lugar, mas elas não iriam contar. Quando olhou para o lado, ele percebeu que as outras 2 cabeças não estavam mais vivas. O Afonso falou que se não cortar logo essa cabeça do corpo, todo ele vai apodrecer. Por isso era melhor o bicho já ir falando logo, porque invadiram o local. O maluco aí de cabelo azul, ele até dá uma risadinha meio maligna. E fica provocando, dizendo que o doutor, que eles chamavam de chefe, fugiu, deixando ele para trás. A hiena somente observava. E então o cara toca na cabeça utilizando seu poder. A hiena fica dizendo para esse humano tirar suas mãos imundas dele. Porém, ele parecia se concentrar para que o seu poder funcionasse. E então começa a fazer uma espécie de hipnose na criatura. O poder desse cara aí é um pouco peculiar, vocês vão ver. Ele consegue ver o passado, lá na Vila das Hienas. Tinha algumas crianças brincando na rua. E um homem disse para eles pararem de ficar fazendo barulho, pois iria incomodar os vizinhos. Em resposta, as hienas crianças disseram que não tinha outro lugar para brincar. E esse cara que estava reclamando era justamente essa hiena que estava presa. Eles viviam tranquilamente nessa vila, até que recentemente uma doença começou a se alastrar. As hienas que perdiam a vida ficavam com um mau cheiro e também com uma coloração escura. Então alguém apareceu dizendo que isso era uma doença e queria dizimar toda a vila. O cara que apareceu foi justamente aquele doutor maluco e dizia que tinha a solução para ajudá-los. É claro que a hiena ficou suspeitando, mas não podia negar a ajuda. O doutor fala que somente com uma semana ele poderia ajudar a acabar com essa doença, e que se não agissem rápido todas as crianças perderiam a vida. A hiena pergunta se poderia conversar em particular com o doutor, e embora ele não gostasse, acaba concordando. Dentro da casa, o doutor disse que a praga estava vindo da floresta. A hiena havia oferecido comida ao homem, e quando olhou para o prato ele sentiu nojo.
Isso porque era uma água rala com uns pedacinhos de pães. A hiena pediu desculpa, falando que estão passando por muita dificuldade na vila. O doutor ele fica agindo de uma forma desrespeitosa. O cara pediu então para ir direto ao assunto, perguntando como que esse mascarado poderia ajudá-los. Em resposta ele disse que essa doença era conhecida como peste negra e era espalhada por meio de ratos que traziam as pulgas. Os sintomas incluíam febre alta, tontura e vômitos, além da perda de consciência. A hiena ela percebe que esse cara realmente entende do assunto, então se ajoelha pedindo ajuda. E ainda disse que fará de tudo para ajudar a combater a praga. Chorando bastante, ele disse que não deixaria os moradores dessa vila perderem a vida e sofrerem tanto. Esse doutor maluco, ele percebeu que poderia tirar proveito deles. E enquanto estava ajoelhado, o homem pergunta se ele concorda em fazer tudo o que ele ordenar. A hiena disse que sim, e agora ele daria as instruções corretas. Primeiro deveriam esborrifar uma fumaça para matar todas as bactérias, e depois prender em uma cela as hienas que estiverem com sintomas de doença, e por fim queimar todos para que a praga não se espalhasse. Com bastante pesar, elas lamentam o que estavam fazendo. Isso era necessário para que salvassem as outras pessoas. À noite eles comentam sobre o que fizeram nessa manhã. E ainda diz ao doutor que ficou procurando ele durante algumas horas. Gostaria de saber se agora a vila finalmente estava segura. O doutor fala que entende muito bem que a hiena estava deprimida, mas não era para ela ficar assim, e que só estaria começando parte do acordo. A criatura híbrida pergunta que acordo era esse, e o doutor lembra que o cara havia concordado em fazer tudo. Ele explica que na verdade não existia praga nenhuma, e que aquele remédio que eles pulverizaram na verdade era uma espécie de remédio hipnótico, e que agora ele seria uma marionete. Aí ela cai no chão se sentindo mal. E foi assim que aquele doutor conseguiu controlar todo o bando da tribo das hienas. O Afonso descobriu isso por meio do seu poder, e ele conseguiu tirar a ilusão da mente da hiena. Agora que ela estava livre da hipnose, o monstro de 3 cabeças pediu para o rapaz soltar ele, dizendo que iria se vingar do doutor. Em resposta, o humano disse que não faria isso, pois ele não conseguiria deter o mascarado. Além do mais, ele não era o único a sofrer nas mãos daquele homem, e que também não deixaria aquele doutor morrer. Com um olhar sinistro, o Afonso diz que não é amigo daquele médico, mas as habilidades dele eram inigualáveis. O monstro não entende nada, e o Afonso disse que ficou chocado por encontrar alguém que poderia criar um remédio de ilusão utilizando o seu DNA. Nessa hora aqui a gente já começa a suspeitar desse Afonso. Eu já estava suspeitando desde o começo, mas nessa hora aqui eu tive certeza de que ele era um vilão, ou pelo menos um anti-herói. Ele ainda explica que parte do seu poder consiste em criar híbridos, ou algo do tipo que ele não sabe muito bem, e estende a mão dizendo que iria deixar essa hiena apodrecer. Tocando no rosto da criatura, ela começa a chorar. Mais tarde ele sai de dentro daquela jaula e a Mary pergunta se ele estava bem, pois ouviram um barulho de grito. O cara ele fica brincando, perguntando se por acaso a Mary estava preocupada com ele. A garota fica envergonhada com essas brincadeiras. Do lado de fora, todos ouvem a hiena gritar, dizendo que estava apodrecendo e pede por ajuda. A garota pergunta o que estava acontecendo e o Afonso diz que ele estava desintegrando por causa daquele doutor. O cara ainda mente pra garota, mas nós sabemos que foi ele que acabou causando isso aí com a hiena. O cabeça de planta disse que não entende o que estava acontecendo. Era estranho, mas parecia que ele já tinha visto aquele médico. E o pior de tudo é que não dava pra saber se era do bem ou do mal aquele cara. Mas o que havia feito era imperdoável. Nesse instante, o Salame grita pela Mary, e bastante feliz fala pra ela vir logo. Isso porque o Sung havia acordado. O nosso herói estava se levantando, e até mesmo parecia pensativo. Essa aqui é a primeira temporada desse manhwa. Se você tá gostando, deixa um like e um comentário, pois tá sendo muito difícil de escrever o roteiro. A história é tão complexa que eu tive que reler algumas vezes para fazer esse vídeo. E uma forma de você retribuir é deixando um comentário para o YouTube indicar o nosso vídeo para mais pessoas. A segunda temporada dessa obra já começa mostrando a Estátua da Liberdade. E nós vemos que essa história aqui ela se passa no nosso universo, após aquela grande guerra. Antes da grande guerra começar, o planeta ele começou a ser engolido por dunas de areia. E aquele médico mascarado, ele aparece no meio dessa cidade. Ele parecia que estava viajando de lugar em lugar. A cena volta um pouco antes no tempo, em uma cidade no deserto. No topo de um prédio nós vemos alguém loiro. E essa pessoa era o nosso protagonista, utilizando uma roupa parecida com a daquele doutor. O Afonso aparece perguntando se o nosso herói estava gostando dali, e ainda menciona que o clima desse lugar era um pouco mais habitável.
Ele estava tentando puxar conversa com o Sung, mas o nosso protagonista ele não queria ficar de conversa fiada. E ainda disse que não tinha interesse em ser amigo dele, deixando o cara sem graça. E ainda pede para entregar logo a missão. O maluco entrega um envelope e o Sung pergunta que diabos era isso. Até agora ele tinha cometido diversos crimes, mas dessa vez seria para eliminar não híbridos, mas sim humanos. Quando olha a lista ele fica um pouco chocado. O alvo dele seria cientistas, e na foto nós vemos que parece aqueles 2 cientistas do pesadelo que ele tinha. Voltando ao presente, ele estava deitado naquela mesa de pedra. Agora ele havia recuperado toda a sua memória. E sabia que aquela cena que ficava atormentando ele durante a noite não era um simples sonho. Aquela pessoa no meio da fumaça, na verdade, era ele. O nosso herói, ele não era o garotinho, mas sim um homem com um sorriso macabro. Mesmo que a sua memória tivesse voltado, ele sentia que aquilo era estranho demais para ser verdade. Nesse instante, a Mary aparece e o abraça. Ela fica chorando, dizendo que estava sentindo muita falta dele. E até chamou o cara de idiota por ter feito ela ficar tão preocupada. Ele dá um sorriso. E logo em seguida disse que não morreria tão facilmente. O clima estava muito bonitinho entre eles. E nós vemos que estava rolando um climinha. Porém o Cabeça de Planta e o Afonso aparecem para estragar tudo. E ficam até brincando, dizendo que eles parecem 2 namorados. Os dois ficam com vergonha e se soltam. O Cabeça Azul fica zoando, dizendo que ela não parava de falar no Sung. Por ter recuperado a memória, ele se lembra que conheceu o Afonso até mesmo antes de chegar na vila. Ele era o mensageiro da organização, e até se pergunta o que ele estava escondendo. Eles voltam para a vila, e continuavam zoando a Mary, falando que ela estava levando flores pro Sung todos esses dias. Isso acaba deixando a garota muito envergonhada. Mas eles não paravam de zoar. A zoeira era tanta que até mesmo o Sung ficou envergonhado. Em seguida, ela faz cara feia pro garoto, e ele pergunta se por acaso ela realmente achou ruim. Com muita vergonha, ela olha pro nosso protagonista, e ele não estava dizendo nada. Parecia que ela queria que ele a defendesse. Então ela vai lá pra fora dizendo que vai aguar as suas plantas. Eles pedem pro 9 tentar ir lá animar a garota. Então ele sai correndo. O Afonso disse que o fato dela ficar chateada mostrava que realmente gostava dele. Nesse instante, o nosso herói ele diz ao seu colega que as suas memórias voltaram. E o Cabeça Azul já fica preocupado. Ele menciona pro Afonso que eles precisariam discutir algo. Tudo ainda estava meio embaralhado e ele não conseguia montar a ordem cronológica das suas memórias. Nesse instante, o Afonso tenta colocar a mão na cabeça dele, e o nosso protagonista pergunta o que diabos ele estava tentando fazer. A técnica do Afonso não havia funcionado, e ele acaba dando uma desculpinha, falando que só estava conferindo para ver se ele estava com febre. A maioria das suas memórias retornou, principalmente a ordem final que ele havia recebido. Nós não sabemos direito, mas os dois eles participavam de algo muito secreto. O Sung fala que ele se lembra da última missão que o Afonso entregou para ele dentro do envelope, mas ele não se lembrava o que aconteceu logo em seguida. Por isso ele gostaria de saber se o Afonso poderia explicar os detalhes, e além do mais dizer por que ele tem escondido a sua verdadeira identidade. O Cabeça de Planta estava junto da Mary, ajudando ela a aguar as plantas. Ela disse que queria saber mais sobre aquele livro, e que iria ajudá-lo a descobrir, não importa o que custasse. Além do mais, tinha algo que ela gostaria de contar. De volta na conversa entre os dois, o Afonso lembra que a missão dele era eliminar os cientistas. Até então, os alvos dele eram sempre híbridos. O governo estava ficando com medo da força e inteligência desses híbridos. Além do mais, eles se reproduziam muito rápido. Por isso, desejavam eliminar todos para se sentirem seguros. Mas parece que os cientistas não queriam deixar isso acontecer. Então o governo usou os mutantes que criaram durante o projeto de evolução humana para a guerra. E quando a guerra acabou, eles ficaram espalhados e soltos pelo mundo. Até mesmo alguns cientistas esconderam os híbridos em áreas subterrâneas, como fizeram com as salamandras. Em seguida, o governo suspeitava que os cientistas estavam usando os híbridos para criar armas para atacá-los. Por isso, ordenaram que ele eliminasse aqueles cientistas e uma anomalia acabou surgindo. Normalmente, o Sung ele obedecia sem questionar, mas desta vez ele se rebelou. Depois daquele dia, um vapor branco subiu da cidade e no centro disso estava aquele cientista. Ele havia cumprido a sua missão, mas jurou que iria atrás do governo, pois ele estava cansado de seguir ordem. Então o governo conseguiu escondê-lo dentro da Network, e pouco tempo depois, um novo gabinete acabou assumindo o controle do poder do governo. Por conta disso, ele ficou esquecido lá embaixo trancado.
O Afonso ele também saiu das divisões do governo e virou um reparador de androides, e por coincidência eles se encontraram nesta vila. O Sung achou que o Afonso foi colocado ali somente para vigiá-lo, mas o cara disse que isso foi completamente uma coincidência. E como ele viu que o Sung havia perdido a memória e parecia que ele estava feliz, ele achou melhor não mencionar nada. Ele decidiu viver uma vida nova nesse lugar. Não sei vocês, mas eu não confio muito nesse cara aí não. O nosso protagonista até pergunta se poderia confiar nele. Com uma cara vilanesca, ele disse que sim, mas admitia para si mesmo que ele era um bom mentiroso. Assim como o Sung não era mais a pessoa de antes, o Afonso também garante que ele não era mais o mesmo. Antes que pudesse mostrar algo pro cabeça de planta, ele disse que iria partir. Ele estava contente por ela ter ajudado ele, mas ele tinha a missão que era inspecionar as plantas. Enquanto estava na casa dela, ele praticou bastante e agora ele conseguia fazer brotos com as suas mãos. E acabou mostrando uma plantinha que ele fez. A planta cresceu bastante e ele acabou entregando a ela, dizendo que esse era o seu poder que estava evoluindo muito rápido. Por isso ele gostaria de partir, mas ela não queria deixar. O 9 ele só estava esperando o Sung acordar para se despedir dele. Porém a Mary ela garante que vai ajudá-la e vai partir na viagem com ele. O cara disse que ela não pode fazer isso, pois quem que ia cuidar da floricultura? No entanto, a Mary diz que ela vai deixar essa tarefa pro androide, assim como ela fez da última vez. Além do mais, ela gostava muito de plantas e estava interessada em saber sobre esse livro misterioso. Mais tarde, o Sung agradece pelo Afonso ter contado tudo a ele. E parece que eles estavam planejando em sair numa aventura. Isso porque eles precisavam encontrar um certo alguém. O Afonso pergunta quem era essa pessoa, e a cena mostra aquele cara mascarado. A pessoa da qual o Sung gostaria de encontrar era o seu irmão gêmeo, e ele se chamava Pang. Galera, descobrimos que o irmão gêmeo do nosso herói é esse doutor maluco. Eu não sei se vocês perceberam, mas o cara aí de cabeça azul, ele tava contando uma história toda errada para fazer o nosso herói acreditar no que ele queria. Horas depois, a Mary ela estava do lado de fora, junto com o cabeça de planta. Ele pergunta se ela não vai se despedir dos rapazes. A Mary até faria isso, mas eles não estavam lá. E não teria tempo para ficar procurando eles para se despedirem. Nós vemos que o Sung ele estava na saída da vila. O cara estava esperando pelo Afonso, e o cara chega um pouco atrasado. O nosso herói ele ficou bravo por causa disso, mas o cara disse que é porque ele teve que buscar a espada. Ao desenrolar as faixas, o nosso protagonista aponta para a espada do Afonso, e nós vemos que era uma espada bem grande, com um design estranho. O Afonso disse que a estrutura da arma era autêntica e ele poderia usar livremente. Após pegar o seu chapéu, ele disse que precisava partir logo e pergunta como que o Afonso sabia onde estava o seu irmão. No meio do caminho, o cabeça azul explicou que ele colocou um rastreador no doutor. Seria difícil explicar como que esses rastreadores funcionam, mas o Sung não precisava saber dos detalhes. O nosso herói fica bravo perguntando se o cara estava chamando ele de burro. E ainda fica insistindo para o cara explicar, dizendo que ele conseguiria entender. Então ele mostra o equipamento e disse que bastava seguir aquele ponto vermelho na tela. Nesse instante, o cabeça de planta aparece, e a Mary passa por eles, ignorando os rapazes. Eles não entendem nada, e ela continua indo embora. De longe perguntam por que o 9 ficou para trás. Então o cabeça de planta vai correndo até ela. Eles até se perguntam por que ela estava andando no meio do deserto. À noite eles acabam se juntando e fazem uma fogueira. O cabeça de planta pede desculpas ao Sung por não ter se despedido dele na vila. E a Mary, ela parecia um pouco chateada e falou que não era para o 9 se preocupar com isso. E o Sung fica falando pra garota o que ela estava pensando de ficar andando no deserto sozinha. E ainda disse que não traria problema a eles, pois ela viajaria sozinha junto do 9. Além do mais, o objetivo dela era encontrar as respostas daquele livro. O Afonso disse que sabia muito bem que ela poderia se virar sozinha, mas o deserto era muito perigoso. No meio da comida, ela tira um cacto brincando que colocou na panela. O Afonso fica vendo eles brincarem com isso. E até pergunta se por acaso eles já comeram esse cacto venenoso antes. Após dizerem que sim, ele pensa que é por causa disso que o seu poder não havia funcionado no Sung. Como a Mary também tinha comido, os seus poderes não funcionaram nela. Agora que sabia disso, ele não ia mais tentar utilizar seus poderes neles. O nosso herói aparece e comenta que não estão conseguindo dormir. Ele agradece ao Afonso por ele ter contado toda a verdade. Além do mais, ele fingiu que não o conhecia somente para protegê-lo, e quando recuperou a memória, ele respondeu todas as suas perguntas. Mesmo que ele tenha recuperado suas memórias antigas, ele não se sentia como antes. E disse que pretende nunca mais voltar a ser o seu antigo eu.
Ele gostaria de pedir desculpas a todos que magoou se ele tivesse a chance, e agora considerava o Afonso como seu verdadeiro amigo. Ele até comenta que é meio vergonhoso dizer isso em voz alta, e o Afonso agradece. Ao se despedir, o Sung disse para o seu amigo ir dormir, pois amanhã o dia seria muito longo. Mas nós vemos que o Afonso estava com uma cara de ódio, o que nos faz teorizar se ele é um aliado ou um inimigo. A cena volta para o Pang, que é aquele médico maluco. Ele estava preso em uma sala e pergunta para alguém na televisão se foi ele quem o prendeu. A transmissão na TV estava falhando, e ele se pergunta quem são essas pessoas. Parecia que a pessoa na transmissão estava tentando falar algo. E de volta na jornada, a Mary estava bastante animada, e até sai correndo como se aquilo fosse um passeio ao parque de diversões. Logo em seguida ela para e pede para que o cabeça de planta vá até ela. Eles encontram uma planta no meio do deserto, e ela pede para ele conferir se tinha isso na enciclopédia. Logo em seguida, ela ordena que ele coma a planta, e ela fica fazendo uma cara maligna, dizendo para ele mastigar logo para ver em que poder ele vai ganhar. O tempo passa e eles vão caminhando, e chegam até mesmo nas ruínas de uma cidade. Já fazia algumas horas que eles estavam caminhando, então a Mary dá a ideia de descansarem um pouco. Já estavam caminhando há muito tempo e ela até estava cansada, e ainda disse que eles poderiam parar para jogar algum tipo de jogo. No entanto, o Sung fala que eles não estão ali para brincadeira. Não poderiam acampar em qualquer lugar, e o Afonso tenta explicar isso para ela. Essa área de desertificação era a parte onde os humanos estavam concentrados, mas não era muito seguro. Por fim, tinha a zona da selva, onde os monstros viviam após o final da guerra. E o local onde ninguém ousava pisar era a Terra Inóspita, pois lá estava repleta de radiação. Esse era o mapa mundi atualmente, com o deserto ficando no norte, separados pela zona de selva, e embaixo as ruínas da guerra. A garota pergunta como é que o Afonso sabia disso tudo, e ele dá uma desculpinha dizendo que conhece muita gente. O Sung diz para se apressarem, pois estão andando muito devagar. De qualquer forma, não precisavam se preocupar tanto com aqueles monstros gigantes, pois eles só viviam na floresta. Mas nessa hora eles acabam se assustando. Havia um monstro gigantesco na frente dele. A criatura era colossal, e a Mary pergunta se é normal achar isso no deserto. O Afonso grita dizendo que não, e que isso era muito raro. Até pensam que o bicho era herbívoro, e por isso não estava em perigo. O Sung acha melhor esperar esse bicho passar para continuarem a jornada. No entanto, cada passo que a criatura dava fazia um grande terremoto, e nesse momento eles percebem que se fossem pisados por esse monstro, com certeza eles perderiam a vida. Com isso, o monstro gigante ele começou a dar o próximo passo, e eles perceberam que seriam esmagados. A pata da criatura estava vindo em direção deles. Com isso, o 9 ele desenrola as faixas, e uma grande quantidade de folhas surgem inesperadamente. A Mary tenta se proteger, e quando olha para cima percebe que havia uma barreira de plantas. Foi o 9 que fez isso, salvando a todos. Ele havia ganhado esse novo poder, e a Mary pergunta quando foi que ele aprendeu a fazer isso. Essa habilidade era incrível, pois seria muito útil. Ela vai até lá e fica puxando as bochechas dele, dizendo que esse garoto era muito esperto. Mas tinha um problema. Eles estavam a salvo com a criatura pisando em cima da barreira, mas o Sung não estava lá dentro. Por enquanto, só poderiam esperar o monstro gigantesco sair para procurarem por ele. Na verdade, o nosso herói estava do lado de fora, lutando contra o monstro. Ele estava utilizando seu poder para derrotar a criatura, e acaba cortando o pobre colosso com a sua espada. Esse protagonista aqui não tinha dó nenhuma, e após cortar as patas, ele já vai para a cabeça. E assim ele acaba finalizando o monstro, que sinceramente não estava fazendo nada de errado. Dentro da barreira de planta eles ouvem um barulho, e logo em seguida parece haver um terremoto. Era esse dinossauro gigante que tinha caído, e após desfazer a barreira eles não conseguem enxergar nada por causa da poeira. A Mary ela até começa a tossir, perguntando o que tinha acontecido. Nesse momento ela se depara com os olhos gigantes daquela criatura. O Sung fala para ela não ficar gritando. E todos eles ficam tranquilos, pois saber que o Sung estava bem. Se justificando, nosso herói disse que somente acabou com o sofrimento dele, pois ele morreria de fome no deserto. A Mary ela fica falando que não era para ele ter feito isso. A cena volta pro Pang, preso naquela sala com uma televisão. Ele estava tentando conversar com a pessoa da transmissão, porém o sinal estava fraco e não conseguiam se entender. E eles até passam um pouco de raiva. O doutor se levanta bem bravo e pergunta se por acaso aquilo era uma piada. E a transmissão continuava falhando. E quando se estabiliza, quem aparece na tela era um leão.
O doutor leva um baita de um susto e o cara pede desculpa pelo problema de conexão. O leão pergunta como que o doutor tem estado e ainda diz que faz bastante tempo que não via o Pang. O leão ele estava no topo de um prédio. Ele tinha ouvido falar que o Pang tinha ficado louco e queria saber o que ele estava planejando em coletar todas aquelas habilidades. Além do mais, ele havia visitado o chefe Salamandra. Nesse momento, o outro cara aparece chamado pela Majestade. O cara disse que aconteceu algo e a Majestade parece saber do que se tratava. Porém, ele acabou escorregando e caiu com tudo na areia. O bode vai até lá para ver se o leão estava bem. E ainda disse para a Majestade que não era seguro ficar ali em cima. Na sequência diz para o bode ficar tranquilo, pois tinha a equipe de segurança na sala de controle. Mas a urgência é porque dessa vez pessoas estavam na cidade e eram 4 delas. E nós vemos que era justamente o grupo do nosso herói que tinha chegado aí no lugar. Eles estavam andando pela cidade em ruínas. E a equipe de segurança estava incrédula porque eles não ativaram nenhuma armadilha. Até se perguntam como diabos eles conseguiram fazer isso. Talvez eles soubessem onde estava cada uma das minas escondidas na areia. No entanto, seria impossível saber tudo isso. E nós vemos que na verdade o Afonso estava utilizando aquele mecanismo de GPS para desviar das minas. E ainda dá um grito pro Sung tomar cuidado. Só que o nosso prota ele era boladão e balança sua espada ativando as explosões. A equipe de segurança até fica assustada achando que aquele cara era monstruoso. Depois de fincar a espada na areia, ele disse que essas explosões eram um saco. E até queria saber quem foi que colocou essas armadilhas mequetrefes. Os seguranças dizem que vão esperar pelo rei. Além do mais, eles não poderiam tomar decisão sozinhos sobre o que fazer com esses humanos. Era muito frustrante confiar só naquelas armadilhas. No entanto, eles perceberam que poderiam utilizar a gaiola, então apertam um botão. Assim, uma estrutura de ferro enorme cai em cima deles. Agora eles poderiam ganhar tempo esperando o Rei Leão chegar. O Sung e os seus amigos percebem que eles estão presos. Ele poderia se livrar disso facilmente, mas o Afonso disse que era melhor eles aguardarem. Essas barras, elas até que eram muito resistentes, até mais do que eles pensavam. Isso porque eram feitos de Superliga. Enquanto isso, ele disse que simplesmente iria aguardar. A Mary fala que tipo de armadilha brega é essa? E o Afonso disse que é melhor esperarem, pois assim poderiam descobrir quem que estava por trás disso tudo. Fora que essas armadilhas elas não eram letais e serviam apenas para um aviso, caso os intrusos entrassem. E o que eles já sabiam é que deveria ter câmeras de segurança espionando eles. Isso porque quem ativou a gaiola provavelmente estava observando o lugar que eles estavam. Agora que a poeira abaixou, os captores conseguiram ver que eles estavam presos. E era exatamente isso que acontece, eles começam a falar em voz alta no alto-falante. O Afonso dá uma risada, pois ele havia acertado. De longe tinha um som um pouco picotado. Eles diziam que era para essas pessoas irem embora. O Sung começa a xingar eles, dizendo que vai bater nesse sem vergonha. Por outro lado, os caras ficam com medo na sala de segurança, pois perceberam que eles foram notados. Só que eles esquecem de desligar o microfone e começam a reclamar, deixando todos ali ouvindo. Logo em seguida, pediu para o Sung jogar as armas para fora da gaiola. E o cara de cabelo azul diz para ele obedecer. Quando eles viessem pegar as armas, eles poderiam seguir as pegadas dessas pessoas. Então é isso que o nosso herói faz, jogando a arma fora. E até começa a obedecer todos os requisitos dos capturadores. Porém, a equipe de segurança estava suspeitando dele, mas fazem um acordo dizendo que se forem libertos, eles irão embora. O sinal do rastreador do Pang estava vindo desse lugar, e eles até se perguntam como que o doutor foi deixar ser pego. Nesse instante, a Majestade chega na sala de segurança. O local estava vazio, pois aqueles 2 funcionários foram até a gaiola. O bode explica que os 4 humanos foram capturados. E ao se aproximar, ele disse que vai dar uma olhada para ver quem eram aquelas pessoas. Quando observa a TV, ele toma um baita de um susto. Parecia que o leão reconhecia aquelas pessoas e disse que até mesmo tinha certeza que um deles estava morto. E fica mais surpresa ainda pelo fato dos 2 estarem trabalhando juntos. O bode fica curioso para saber do que o leão está falando. Assim que os 2 chegam até o local, eles se aproximam da gaiola e ficam fazendo piada dos humanos. Porém, o nosso protagonista se agacha. O Koala fica achando isso aí muito estranho, e de uma forma bem fácil ele consegue erguer aquela gaiola. Todos os seus companheiros saem lá de dentro, e em seguida pede para os 2 bichinhos entrarem lá dentro. Os caras, é lógico, já ficam em pânico,
Mas sem muita escolha, eles acabaram entrando, e agora eram eles quem estavam presos. Essa foi uma estratégia muito eficaz, pois agora eles poderiam seguir o rastro deles para saber onde que eles estavam escondidos. Essa cidade aí ela era muito grande, tinha muitos prédios abandonados, então essa era uma estratégia muito boa para poupar tempo. Assim eles vão até o local exato onde todos eles ficam paralisados de medo. Ninguém falava nada. E eles passaram pelos corredores, dizendo que aquilo parecia um zoológico, mas quem era a atração principal era ele, os humanos. O bode dá boas-vindas e disse que essa era a primeira vez que eles estavam vendo humanos, e achavam isso muito estranho. E assim nós finalizamos a primeira parte do Garoto do Deserto. Essa história aqui vai começar a ficar ainda melhor, galera. Por que diabos ele tem um irmão gêmeo maluco? E será que o Afonso estava falando a verdade? Ou será que ele era apenas um traidor? Se vocês querem a continuação dessa obra, comentem aí, parte 2. Se tiver bastante comentário, eu trago logo a continuação para vocês. Eu vou deixar de indicação outras obras que têm a história muito boa, assim como a história dos Boomians e essa daqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também entre no Discord para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente está lançando. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, já que o YouTube não está indicando nossos vídeos. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!